Mais uma meditação do dia. É muito importante a gente poder imaginar e pensar. Quando você pensa, você muda a estratégia. Você tem que usar essa ferramenta que Deus te deu, o pensamento. Essa é a sua força poderosa, fazer você pensar e fazer você mudar os seus hábitos e mudar a sua história. Como? Quando você imagina e quando você pensa. César criou um exército poderoso na época dele. E ele colocou os seus súditos aonde ele queria. Aqueles que não obedeciam às suas leis, ele matava. E Deus enviou o seu filho mesmo naquela época. No mesma época que César criou, ele enviou o seu filho para trazer o quê? Trazer o seu reino, a sua cultura. Quando César estava instalando, levando a sua força para todo lugar, Jesus chegou. Mas Jesus não deu importância para o que César estava fazendo, para o que César estava falando. Jesus veio e trouxe no meio daquela nação o seu reino. Ele trouxe a sua cultura. Enquanto o povo daquela cidade, o povo lá, do povo de Deus, estava com medo, estava com raiva de César por causa do alto imposto, Jesus estava ensinando às nações como viver num país, mesmo com tanta pressão, viver de maneira tranquila, viver de maneira sossegada. O que ele faria? Ele viveu de acordo com o que o pai dele falou. Eu sou o seu pai. Ele disse, você é meu filho amado, eu estarei com você. Se Deus está com você, quem vai tocar em você ou nos seus bens? Então Jesus esteve aqui na terra mostrando para nós como viver no meio da pressão, do caos, tranquilo. Ele estava dentro do barco, o vento veio, os discípulos desesperaram e ele dormiu. Você consegue dormir no meio das dificuldades? Por que você não consegue? Porque você não crê naquilo que Deus falou. Eu estou com você todos os dias da sua vida, eu te guardo. Você tem uma crença de que você precisa de fazer algo para Deus. Você não crê que Deus é o seu Senhor e que Ele sabe aonde você está, o caminho que você anda e que Ele pode te guardar. Jesus faria isso, fez isso. Ele chegou no meio dos religiosos, eles que desesperavam com ele, porque ele pensava, a religião não gosta de pessoas que pensam por si próprias. Elas gostam de trazer as regras e você tem que obedecer. Se você sair das regras e começar a pensar, isso fica louco com você. Chama você de endemoniado, fala que você é doido, que você é anticristo. É as armas que eles têm. Mas Jesus continuou tranquilo no meio deles. Eles desesperaram, começaram a amaldiçoar, para você ver o ponto que eles mataram ele. Mas Jesus matou não por causa da força deles, porque tinha que cumprir. Então os religiosos só têm essas armas, reclamar. Você é um cidadão, você tem que viver e funcionar como o seu pai disse que é para você funcionar. Aquilo que é possível você fazer, você faz. Aquilo que é impossível, que não está ao seu alcance, você não dá conta de fazer, o que você tem que fazer? Entrar em oração e falar com o pai, porque ele vai levar os seus anjos lá e vai resolver o problema para você. Você vê que Jesus falou com Pedro quando Pedro tentou defender ele usando a faca. Jesus diz, Pedro, não faça dessa forma. Você não tem que usar a faca. Se eu quisesse me defender, eu me defenderia. Eu tenho 6.000 anjos ao meu favor. Você está querendo defender algo que não tem como você defender. Você não consegue defender nem as suas emoções. Deixa que o Pai defende. Mas hoje tem que acontecer dessa forma. Mas a partir do dia que eu pegar a chave e trazer para vocês o meu reino, vocês podem usar o poder. Aquilo que é possível para você fazer, vocês fazem. E aquilo que é impossível, o governo vai fazer para você. Porque é responsabilidade do governo te dar paz, segurança, tranquilidade e vida. Mas você tem que ser um cidadão e confiar dessa forma. Pense nisso, pois foi para ser um cidadão que Deus te fez. Tamo junto, até depois do fim.